meus queridos e maravilhosos alunos, para mais um aprendizado sobre planejamento tático. Mas antes disso, nós estávamos revisando o que era um planejamento estratégico, que um está ligado no outro. Vamos lá, meu querido Júnior. Então, vamos focar. Vamos fazer essas análises, como eu estava mostrando para vocês, né? Os tipos de análises, micro e macro. Então, nós temos análise micro e macro. A análise ambiental, para focalizar o ambiente de tarefa da organização, ele aborda consumidores e usuários dos produtos e serviços da empresa, isto é, os clientes da empresa, é o mercado de consumidores, usuários, de clientes, que pode absorver todos os resultados da saída da atividade empresarial. Nós temos também, meus amigos, as análises ambientais podem focalizar o ambiente de tarefa, que coloca os fornecedores de recursos, as empresas fornecedores que oferecem entradas, recursos necessários para as empresas. A organização mantém relações de dependência com seus fornecedores, de capital, mercado de capital envolvendo acionistas, investidores, bancos, entidades financeiras, certo? De materiais, matérias-primas, mercado, insumo de equipamento, tecnologia, mão de obra, espaço, né? Arrecadado, serviço, propaganda, limpeza, faxina. Tudo isso, meus queridos, é de suma importância na questão do nosso planejamento estratégico. Concorrente, professor. O que ele diz sobre os concorrentes? Análise ambiental, para focalizar o ambiente de tarefa da organização, ele aborda os concorrentes. Então, quando você faz análise fofa, nós temos dentro da análise fofa, dentro da análise externa, fazendo análise fofa, as ameaças. Ameaças é algo como concorrente. Contra as saídas, entradas, os concorrentes podem disputar clientes, consumidores, usuários, como é o caso de empresas que produzem o mesmo produto ou serviço colocado no mesmo mercado consumidor, disputam também recursos, como capitais, investimento, matérias-primas, máquinas, equipamentos, tecnologia, recursos humanos, serviços, disputam saídas ou entradas, provocam alterações no mecanismo de oferta e procuram mercado afetando preços, disponibilidade, qualidade, facilidade, dificuldade em obter recursos básicos às operações da empresa. A ocorrência afeta a dinâmica do ambiente, provocando turbulência e reatividade ambiental, certo? Então, os concorrentes, quanto às saídas ou às entradas das empresas, os concorrentes podem disputar clientes, consumidores ou usuários, como é o caso de empresas que produzem o mesmo produto ou serviço colocando no mesmo mercado consumidor. Disputam também recursos, meus queridos alunos, investimentos, matérias-primas, máquinas, tecnologias, tudo isso aí é de suma importância para dentro das organizações. Conseguiram compreender, meus queridos alunos, estas visão, como que a gente tem que trabalhar com esta visão, de que forma podemos trabalhar? Então, meus queridos alunos, é forma dinâmica, certo? Que nós podemos observar sempre nossos concorrentes. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem, uma senhora dizendo que não se importa na hora de fazer uma precificação, não devemos olhar para os concorrentes, devemos sim. A gente deve olhar para os concorrentes da melhor forma possível. Então, uma análise ambiental, para focalizar o ambiente de tarefa, a organização aborda agências regulamentadoras, entidades governamentais, sindicatos, associações de classe, opinião pública que influencia as atividades, operações da empresa, seja para fiscalizá-las, controlá-las, fazer restrições, limitações, reduzindo o grau de liberdade no processo de tomada de decisões
da empresa. Agências reguladoras, certo? Nós temos que ter isso. Então, um ambiente de tarefa que a organização cria o seu domínio, intricando o jogo de poder, de dependência em relação a ele, certo? Toda mudança em relação aos produtos e serviços oferecidos pela organização altera de alguma forma a interdependência, ou seja, um depende do outro, gente, não se separa, certo? Aumentando, realizando o poder de dependência. Isso é importante dentro do ambiente. Então, dentro da análise ambiental, pode ser feito por meio de informação verbal ou escrita, pesquisa, análise, espionagem, estudos de previsão e sistema de informação gerencial ou inteligência do negócio, que varia de acordo com a empresa. Varia de acordo com a empresa. Então, nós temos que ter essa preocupação, certo? Varia de acordo com a empresa. Então, nós temos aí, meus caros, dentro da análise ambiental, nós temos a análise ambiental de Michel Potter, certo? Ele trabalhou de maneira estratégica. Potter propõe um modelo de 5 forças competitivas para analisar a rivalidade entre concorrentes, a ameaça representada por novos entrantes, pela possível emergência de produtos substitutos, pelo poder de barganha ou negociação dos fornecedores e de compradores. As 5 forças de Potter atuam em cada indústria, em cada setor. Quais são elas, professor? Vou analisar a rivalidade entre concorrentes, a ameaça representada por novos entrantes, pela possível emergência de produtos substitutos, pelo poder de barganha ou negociação dos fornecedores e de compradores. Então, vamos destrinchar as 5 forças de Potter de maneira bem simplória para que a gente possa analisar. Veja aí, gente, a análise ambiental de Michel Potter, certo? Pensar de maneira estratégica. Os novos entrantes, o que significa? O que significa compradores? O que significa produtos substitutos? O que significa fornecedores, professor Gilvan? Então, nós temos aí, meus amados alunos, concorrentes no mercado, intensidade da rivalidade. Agora saiu a palavra rivalidade. Então, o que eu tenho aí de força, professor? Ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores, ameaças de substitutos, certo? Então, eu tenho novos entrantes, produtos substitutos, compradores e fornecedores. Tem que ser feita estas análises para poder, né, conseguir atingir os seus objetivos organizacionais. A empresa tem que fazer esse tipo de análise. Precisa. Deu para entender? Então, meus queridos, conseguiram entender? Ou não? Ou não? Conseguiram compreender? Então, eu vejo o planejamento estratégico fazendo a gente tem dentro do planejamento estratégico, a gente tem que fazer as análises importantes. Se a gente conseguir fazer essas análises importantes dentro desses fatores, a gente consegue com que as empresas elas consigam atingir seus objetivos, certo? Então, as 5 forças de Potter, certo? Ela traz uma vantagem competitiva. Então, quando eu coloco a ameaça de produto substituto, que é a força número 1, a força número 2, que é a ameaça de entrada de novos concorrentes, força número 3, o poder de negociação dos clientes, a força número 4, força de negociação dos fornecedores, força número 5, que é a rivalidade entre os concorrentes. Então, o Michel Potter, ele publicou em seu artigo em 1979, na revista de negócios da Universidade de Harvard, fazendo análise de competição entre as empresas, certo? Ele fez uma análise de forças entre as empresas.
Então, para a gente entender qual o mais significante das 5 forças de Potter, é a rivalidade entre concorrentes. Por quê? Ele considera a força mais significativa a rivalidade entre concorrentes. Concorrente de mercado. É a intensidade, é a força mais significativa, pois ela contempla, gente, a atividade e a agressividade dos concorrentes diretos, ou seja, aqueles que vendem o mesmo produto ou serviço no mesmo mercado da empresa em questão, entendeu? Da empresa em questão. Então, a força competitiva, as forças competitivas, elas conseguem fazer uma análise competitiva, certo? De maneira estratégica. Então, se eu perguntasse na prova qual é mais intenso, a força mais intensa e mais importante é a rivalidade entre os concorrentes. Então, vamos lá. Dentro da análise ambiental de Potter, o modelo ele vai delinear as forças primárias que determinam a competitividade dentro de uma indústria. Ele ilustra as forças que estão relacionadas entre si e sugerem que, para desenvolver as estratégias organizacionais de maneira eficaz, o administrador deve compreender e reagir àquelas forças para definir o nível de competitividade da organização. O termo mercado refere-se aos clientes e consumidores, enquanto o termo indústria refere-se ao mercado de concorrentes, certo? Então, professor, de acordo com o modelo, a competitividade na indústria é determinada pelas 5 forças competitivas, que pode ser indicada como novos entrantes, que são novas empresas que entram na indústria, produtos substitutos, que podem substituir os bens ou serviços que a empresa produz dentro da indústria, capacidade dos fornecedores de controlar os assuntos, como custo de materiais, companhias de indústrias, utilizam para manufaturar os seus produtos, poder de negociação dos compradores, que possui dentro da indústria, nível geral de rivalidade ou competição entre as firmas dentro da indústria, tá? Tudo isso daí pode ser colocado de maneira correta. Como saber se uma equipe está se dedicando para alcançar os objetivos certos, professor? Depois que a gente observa que o Michel Potter traz para nós um contexto de revisão sobre planejamento estratégico, a gente tem que fazer segundas perguntas para ver se a gente envolve o planejamento tático. Então, vamos fazer as seguintes perguntas. Como saber se uma equipe está dedicada para alcançar os objetivos certos? De que maneira as atividades de cada área estão colaborando para o crescimento da empresa? Quais metas ajudarão a organização a alcançar seu objetivo e quais os problemas podem surgir com isso? São essas perguntas que o planejamento tático deve responder. O planejamento tático tem uma missão clara. Qual é? Traçar o caminho para que o sonho de uma empresa se torne realidade. Ou seja, ele tem que fazer o desdobramento do que se foi planejado. Tem que trabalhar com esse planejamento, certo? Com planejamento, meus queridos alunos, de forma positiva, certo, meus queridos alunos? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos, nós temos que buscar esses pontos que eu estou colocando aí para vocês. Temos que buscar pontos de suma, hiper, mega importância, certo? São pontos que a gente tem que utilizar. Tranquilo? Há alguma dúvida, meus amados alunos, do que nós estamos colocando aqui para vocês? Há alguma dúvida?
Então, é importante esses pontos, certo, gente? Então, vejam bem, pontos importantes, pois vocês têm que utilizar as formas mais simplórias possíveis para atingir essas questões, esses objetivos dentro da empresa, porque a empresa ela quer que nós conseguimos utilizar fatores importantes. A empresa ela precisa fazer com que as empresas elas consigam atingir, certo? Atingir esses pontos cruciais, essas perguntas cruciais dentro do planejamento estratégico. Então, como você viu, o planejamento tático traduz os objetivos estratégicos amplos em objetivos e planos mais específicos, que diz a respeito a cada área da organização. Por exemplo, se um objetivo estratégico precisa de departamento de recursos humanos para ser implementado, este departamento vai desenhar um plano tático para colaborar com a estratégia global da organização. Além de ter um escopo mais restrito, um planejamento tático é de médio prazo. Normalmente tem um horizonte de um ano. Um ano, meus queridos alunos. Tem um horizonte de um ano. Essa é a visão do planejamento tático. Imagine você trabalhar no departamento de vendas de uma grande rede de supermercados. Trabalho e quero definir como objetivo estratégico para os próximos anos aumentar o volume de vendas em 10%. Tome como referência um supermercado que você frequente e conheça bem. Que sugestões vocês dariam para o gerente do departamento de vendas para compor um plano tático que correspondesse a um objetivo estratégico da empresa? Então, primeiro passo que a gente vai ter que utilizar, meus amados alunos. Primeiro passo que a gente vai utilizar, professor Gilvan, da forma bem simples. Primeiro passo, nós vamos utilizar de uma maneira bem simples. A gente vai dividir as atribuições dentro da instituição. Como, professor? Vamos lá. Vamos lá, professor. A gente utiliza-se da produção, da área do plano de produção. A gente faz um bom marketing. Outra coisa é utilizar um bom marketing, certo? Então, o que seria esse marketing? Bom marketing. Bom marketing possível para se atingir esses objetivos. Marketing, meus queridos. Deu para entender? O marketing, ele é importante. Porque existe aquele ditado, meus amados alunos, quem não é visto, não é lembrado. Quem não é lembrado, não é quisto. Deu para entender? Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, cuidado com essas questões, certo? Que eu sempre falo para vocês. Nós temos que saber utilizar, certo? Essas questões, certo? Temos que saber utilizar essas questões para que a gente não se perca, meus amados alunos. A gente consiga atingir nossos objetivos, certo? Então, vocês conseguiram enxergar o que eu estou colocando aqui para vocês? Conseguiram? De uma maneira simples. De como você poderia resolver o problema aqui do departamento de vendas de um supermercado. Então, olhe, veja
que o planejamento tático ele envolve isso. Então, os planos táticos são desenvolvidos normalmente para departamentos ou divisões de empresas, como, por exemplo, plano de produção, quantidades a ser produzidas, tecnologias e equipamentos, produção necessária, local que vai ficar cada equipamento na unidade de produção, plano de marketing, professor, plano de vendas, de distribuição de produtos, serviços, forma de promoção, propaganda, atendimento, certo? Nós temos plano de recursos humanos que vai ser seleção das pessoas, a capacitação, como os funcionários precisam ser motivados, plano financeiro, entradas e saída de recursos, como os recursos podem ser aplicados para dar suporte às atividades da organização. Tudo isso aí, meus amados alunos, tudo isso daí nós precisamos ver, certo? Ver de que forma, certo? De que forma a nós precisaríamos compreender este assunto, certo, meus queridos alunos? Há alguma dúvida de que forma nós poderíamos compreender, entender essas questões? Simples, não é verdade? Simples. Que a gente nem precisa quebrar tanta cabeça com esses planos, tá? Os planos são de suma hiper mega importância. Sem um plano, você vai trabalhar mais do que os outros, vai se cansar, vai ficar exausto. Tem que haver um plano, gente. Ah, não, eu não gosto de planejar, eu não gosto de fazer isso. Não, tem que existir um plano. Sem plano, a gente não consegue atingir os objetivos organizacionais. Tem que existir um plano, meus amados alunos. Tem que existir. Então, estou mostrando aí para vocês. Deu para entender o que nós precisaríamos para que a gente possa atingir os valores, as questões, certo? De uma empresa. Então, administrar uma empresa, gente, olhar para uma empresa não é tão simples. O problema é que as pessoas pensam que trabalhar com empresa é simples. Ah, eu vou aqui resolver trabalhar com a empresa, vai ser desta maneira. Vou trabalhar desta maneira. Não, não, Nina, não. Então, a gente tem que observar de que forma a gente pode atingir os objetivos utilizando bem, né, os valores reais da empresa, de que forma a gente pode utilizar, tá? Então, tranquilo, meus queridos alunos, de que forma a gente pode trabalhar essas questões, tranquilo? Então, vamos lá. Plano de produção, plano de marketing, plano de recursos humanos, plano financeiro. Professor, para conseguir atender o objetivo principal da empresa, o planejamento tático precisa de saber definir metas, prazos, processos, ferramentas e recursos. Por quê? Porque os objetivos táticos têm a sua existência pré-sumida e definida por objetivos dos níveis superiores da empresa. O planejamento tático, meus queridos, ele faz o que? Ele descreve e define as maneiras como estes objetivos empresariais serão alcançados. De acordo com Chiavenato, ou Hidalberto Chiavenato, os objetivos também podem ser denominados como alvos ou finalidades e servem para direcionar os resultados que o administrador e suas equipes deverão alcançar através de esforço extra e quantidades e prazos pré-estabelecidos. Então vejamos por que é importante definir políticas em cada departamento.
certo? Em cada departamento. As políticas são planos táticos que representam guias de ação para os funcionários de determinada área, dando um norte para a orientação, para as atitudes e também atitudes e tomadas de decisão. Por exemplo, quer trocar o aparelho porque achei difícil de usar? Pois não. Nossa política é clara, o cliente tem sempre razão. Então, política de planos táticos representa guias de ação para os funcionários de determinada área, gente, dando um norte, orientação, com as atitudes, as tomadas de decisões que eles precisam tomar. Então, eles ajudam a manter, gente, as ações das pessoas alinhadas com os objetivos do departamento e com a organização, fazem com que todas façam escolhas e julgamentos semelhantes quando passam pela mesma situação. Por que é importante definir política de cada departamento? Porque ajuda a preservar a identidade da organização de maneira uniforme. Por que é importante definir políticas em cada departamento? Porque elas estabelecem limites de autonomia. Por exemplo, as políticas de desconto podem definir que um vendedor é livre para dar descontos de até 5% ao cliente, sem consultar os superiores. E outra, professor, as políticas não são imutáveis. Elas são flexíveis, tá, gente? Ao contrário que muita gente pensa, elas devem ser questionadas, elas devem ser revistas, elas sempre que necessário, elas devem ser modificadas, adaptadas, de acordo com as demandas do cliente e melhorar cada vez mais. Por isso que ela é cíclica. Tá? O plano plano tático é cíclico. Professor, vou mostrar aqui os quadros do planejamento tático, plano e políticas. Veja só um exemplo para ficar mais fácil. Uma empresa, quando ela coloca política de benefício e política de crédito ao cliente. Vamos lá. Característica: define os benefícios concedidos aos empregados da organização de acordo com seu cargo. Define condições de concessão de crédito, limite de valores, taxa de juros, prazo de pagamento. Exemplo: define benefícios concedidos aos empregados da organização de acordo com seu cargo. O exemplo prático: uma organização define uma seguinte política de benefícios para seus colaboradores, tá? Auxílio alimentação, auxílio creche, empréstimo, plano odontológico, plano odontológico, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, vale transporte. Esse último é obrigatório por lei, mas assim, como eu falo para vocês, existem os benefícios espontâneos, existem os benefícios fiscais, né, ou legais. Então, nós temos aí os exemplos práticos. Uma organização define a seguinte política de benefícios para os seus empregados: auxílio alimentação, auxílio creche, empréstimo, plano odontológico, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida. Política de crédito ao cliente: define condições de concessão de crédito, limite de valores, taxa de juros, prazo de pagamento. Uma organização define que as compras de até determinado valor podem se dividir em até 3 parcelas sem juros ou em 6 parcelas com juros de 3%, sendo que o atraso de pagamento gera uma multa de 5% acrescida de um percentual de um dia de atraso. Então, gente, o que nós podemos observar? Que a política de crédito, ela tem um exemplo. Então, um plano tático, ele é preciso acontecer, certo? Um plano, tem que ter plano e esses planos políticos, né, política benefício, eles ajudam a empresa a alcançar. Professor, também o senhor falou de um assunto de suma importância, que é a utilização de um plano de ação. Por exemplo, planejamento estratégico no toma decisões e o plano como é que chama? O planejamento tático,
ele não faz o desdobramento do que o senhor está dizendo exatamente. A gente vai utilizar, meus amados alunos, desdobramento, certo? Deste né, assunto. O que seria esse desdobramento, professor? Desdobramento do planejamento estratégico. Porém, vocês vão utilizar uma ferramenta de gestão chamada de 5W2H. Vocês vão aplicar o planejamento tático. Em inglês, que faz um questionamento, direcionamento que pode auxiliar na hora do planejamento. O que será feito? Quais ações e processos que o departamento deve realizar para organizar e alcançar seus objetivos? Vamos fazer outro. Por que será feito? Qual a intenção ao fazer isso? Aumentar a produtividade, os lucros, melhorar a segurança, os produtos ou a comunicação interna? Onde será feito? Qual local? Quando? Qual o período, prazo para a conclusão? Por quem será feito? Quais os colaboradores serão envolvidos na ação e serão responsáveis pelos objetivos e metas táticas? Como será feito? Como as ações serão organizadas e executadas? Quanto vai custar? Quanto a empresa precisa investir para que as atividades sejam executadas? Então, essas são as perguntas do plano de ação. O que será feito? Por que será feito? Onde, quando, para quem, como será, quanto vai custar? Então, o what, o where, when, you, how much. Tudo isso daí é inglês, tá? A gente utiliza em inglês para que a gente possa atingir nossos objetivos, certo? De forma do inglês, para a gente poder entender melhor este assunto, tá, meus queridos alunos? De forma bem prática, tranquila. Deu para entender, meus queridos amados alunos? Olha só o 5W2H. Por isso que eu coloquei aqui para vocês o 5W2H. Professor, quais são as principais características do planejamento tático? Sua confecção segue os objetivos, estratégias e políticas previstos dentro do planejamento tático. Como falei para vocês, é o desdobramento do planejamento tático. Ela envolve um departamento ou divisão da organização. Ela é elaborada pelo nível intermediário da pirâmide organizacional. Envolve gerentes. Lida com diferentes departamentos, como de produção, de venda, de RH. Define as responsabilidades e as metas da área. Tem duração médio prazo de 3 anos, certo? É mais ou menos essa a ideia. Quais as etapas do planejamento tático, professor Gilvan? Revisão das referências estratégicas, interpretação e tradução dos objetivos estratégicos da organização. Ela faz a definição dos objetivos táticos, faz a realização do diagnóstico ambiental, definição das ações táticas, execução, verificação e correções, certo? Elas utilizam essas etapas de forma simplória. Então, qual a importância, professor Gilvan, do planejamento tático, certo? Para que a gente possa entender qual é a importância do planejamento tático. Para esses 3 autores, as empresas que mais serão recompensadas pelo mercado serão aquelas que oferecem produtos com maior valor de importância e utilidade percebida pelos seus clientes. A criação desses valores apoia no desempenho de determinadas funções na empresa, tais como pesquisa e desenvolvimento, produção, marketing, dentre outros. Estes departamentos têm a função que interrelacionam entre si e estão os administradores, que devem ter ciência dessas características, pois uma mudança
e um departamento pode invariavelmente afetar os outros departamentos. Vocês conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês de forma simplória, para que vocês possam entender essa importância do planejamento tático dentro das organizações. Sem o planejamento tático, as empresas elas não conseguem de maneira alguma atingir os seus objetivos. Então é importante. Então, resumindo, fazendo um resumo, um mapa mental do que nós vimos hoje, meus queridos, para ficar mais claro, mais objetivo sobre o resumo, certo? Para que vocês possam entender este assunto. Vamos lá. Nós vimos o resumo do planejamento estratégico. Agora nós vamos ver o resumo do planejamento tático. Conceito de planejamento tático, certo? Conceito, vamos lá. É um processo permanente. Primeiro ponto importante sobre o planejamento tático, e nós vamos ver esse, que é um processo permanente, focado no futuro, envolve a racionalidade no processo decisório, seleciona entre várias alternativas o curso de ação, é sistêmico, é interativo, é uma técnica de alocação de recursos e competências, é uma técnica cíclica e repetitiva, é uma função administrativa, é uma técnica de coordenação, é uma técnica de mudança e renovação. Esse é o conceito de planejamento tático. Coloquei 11 conceitos, 11 características. 11 características para vocês não terem dúvidas do que seria, entendeu? Do que seria esses fatores. Conseguiram compreender? Então, meus queridos, tipo de planos táticos, nós temos o plano de produção, planos financeiros, plano de marketing e plano de recursos, certo? De recursos. Conseguiram compreender? De maneira bem simplória. Entendeu? Então, meus queridos, conseguiram compreender esses pontos de importância? Conseguiram entender? Ou não? Ou não? Então vamos lá. Plano de produção. Produção, qualidade, custos industriais. Plano de marketing, capital de clientes. Plano de recursos humanos. Capital humano, talentos, competências. Entendeu? Então, essa implementação são planos táticos. São planos táticos para que a gente possa entender e compreender este assunto. Por isso, meus queridos, eu coloquei aqui para vocês, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Tudo que nós vimos, a gente colocou aqui a prática. Tanto do planejamento estratégico, ou seja, questões aprendendo em casa. A gente vai aprender em casa com essas questões, tá? A gente vai aprender em casa. Como assim, professor? Coloquei algumas questões aqui para vocês, ó. Planejamento tático apresenta diversas características. O planejamento é uma técnica acíclica, que é o contrário de cíclica, tá? Cuidado, o planejamento seleciona entre as várias alternativas disponíveis um determinado curso de ação. O planejamento se preocupa com a racionalidade na tomada de decisão. Então, tudo isso aí nós vamos ver. Assinale a opção que apresenta uma características do planejamento tático. Ser realizado majoritariamente por colaboradores, possuir como horizonte de análise a perspectiva de curto, ser orientado essencialmente pela busca de eficiência. Tá, eu coloquei a terceira questão aqui também de maneira bem simples, ó.
para vocês conseguirem compreender de maneira, né, bem bacana. Quarta questão, o tipo de planejamento é utilizado nas organizações que tem como finalidade otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo, que diz a respeito à orientação a médio prazo. Falou em médio prazo, meus queridos, é você lembrar qual é a característica mais importante a médio prazo. É só tentar visualizar, a pirâmide organizacional. Se você conseguir visualizar que um é a longo prazo, o outro é a médio prazo e o outro é a curto prazo, aí vocês não vão ter dúvida, certo? Um é a médio, um é a longo e outro a curto prazo. Gente, que massa, professor. Eu consegui compreender, entender. Show de bola. Show de bola. Então, meus queridos alunos, é simples. De forma simples, nós conseguimos entender, certo? Ok? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Então, meus queridos, aí dá para responder essa questão. De cara, se você conseguir resolver essa questão desta maneira. Professor, quanto ao conceito do planejamento tático, é correto afirmar. É de responsabilidade dos níveis mais altos, ó, né? Visualizou a pirâmide de novo. Tem como objetivo otimizar determinada área funcional da organização e não a organização em conjunto. É a formalização de metodologia de desenvolvimento, implementação de ações específicas a serem alcançadas, relaciona-se com objetivos de longo prazo, com maneiras de alcançá-las, está relacionado com estabelecimento de metas, definições de meios, entendeu? Para alcançá-lo, foco a longo prazo, tudo, as palavras-chave, se você conseguir achar as palavras-chave envolvendo longo prazo, médio prazo e curto prazo, você consegue matar a questão. Aí a quinta, certo? Só para a gente, a quarta, a quinta, a sexta, tá? A sexta, a sétima questão, sétima, certo? Que eu coloquei para vocês. O conceito de planejamento tático é correto afirmar, certo? De maneira simplória. Quanto ao conceito de planejamento tático, é correto afirmar que é, certo? Então, nós vamos colocar. E essa aqui é a sexta questão de maneira simples. E, né, eu coloquei para vocês essas questões. E essas questões vocês conseguem utilizar, meus queridos, pegando todo o material do planejamento tático. Todo o material do planejamento tático. Aí, o que eu vou fazer com vocês? Na próxima aula, quando eu for colocar questões de planejamento tático para a gente corrigir na primeira aula, então é da forma mais simples. Deu para entender, né, pessoal? Tranquilo? Então, gente, espero que vocês consigam entenderam de forma bem simplória, tá, gente? Muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos e até a próxima.